O espaço da Tribuna Livre no Colégio Giordano Bruno existe desde a fundação, desde a gênese do colégio. Acredito eu, não estava nesse momento, nessa ocasião, quando o colégio foi fundado, mas até pelo patrono Giordano Bruno, a ideia da tribuna é essa ideia de que o conhecimento ele avança à medida que as pessoas têm liberdade de expressão, liberdade de pensamento, e as pessoas podem crescer umas com as outras com essa troca de ideias. Então, quando existe um tema, seja dentro do colégio, nas questões cotidianas, sejam questões fora, externas, que estão pulsando e que exigem uma reflexão um pouco mais aprofundada, é o momento em que uma tribuna pode ser acionada. Professores podem pedir um momento da tribuna, alunos, organizados podem pedir, estamos querendo debater tal assunto, e há uma reunião, uma reflexão em torno da pertinência ou não daquela tribuna, e a partir daí a gente tem esse espaço. O que é esse espaço? É um espaço de uma aula diferenciada, na verdade não deixa de ser uma grande aula, é uma aula enriquecida, porque ela vai ter a livre oportunidade das diferentes ideias estarem em conflito. E eu digo a palavra conflito da maneira mais saudável, ou seja, que as diferentes formas de ver o problema que está sendo apresentado, que elas possam ser apresentadas, argumentadas. Então, do ponto de vista pedagógico, eu acho que há um crescimento enorme da parte dos alunos, porque eles são convidados a pegar o microfone, ou mesmo sem microfone, se posicionar diante da questão, expressar suas ideias livremente e principalmente desenvolver uma argumentação, uma linha de raciocínio. Também na tribuna você tem um momento de emoção, porque as questões não são só racionais, livremente racionais. Nós já tivemos aqui, por exemplo, tribunas que falavam do desarmamento, da polêmica do desarmamento no Brasil. Tivemos outra tribuna que falava do impacto que tinha causado a toda uma sociedade, uma manhã em que a gente chegou e soube que vários alunos foram assassinados numa escola do Rio, há pouco tempo atrás, e os alunos estavam impactados com aquilo. Então, não adianta a escola seguir um currículo rigidamente estabelecido, acreditando que isso está contribuindo com a formação dessas crianças e adolescentes, ignorando tudo que se passa fora da escola. Então, o que pode ser tema da tribuna? Tudo aquilo que inquieta, tudo aquilo que incomoda, tudo aquilo que merece um olhar mais atento. E, nesse momento, professores e alunos são convidados a se posicionar e a crescer juntos, a colocar suas angústias, a expressar os seus sentimentos e também aquilo que eles conseguem vislumbrar como uma solução para o problema que está sendo apresentado. Eu diria que é uma retomada talvez do espírito lá dos gregos antigos, quando tinham a ágora, e aí os cidadãos eram colocados abertamente, livremente, para discutir os temas da cidade, a formação da cidade, a polis. E por isso eu não tenho dúvida de dizer que esse momento da tribuna é um momento de formar cidadão, dele se posicionar, dele conseguir perceber algo além do seu próprio mundinho, conseguir perceber que existe um coletivo que precisa ser olhado e problematizado. O que eu acrescentaria em relação à tribuna, depois da explicação do professor Sidney, que já foi tão boa e completa, seria o impacto na sala de aula, porque quando a gente fala em formação de pensamento crítico e formação de cidadania, a gente tem que pensar isso numa dimensão totalizante da experiência do aluno. Não diz respeito apenas a uma vivência de um determinado momento, que diz respeito especificamente à vida política. Isso vai se refletir em toda a trajetória do aluno. Então, a gente vê mudança na postura de alunos menos engajados em discussões começam a ter uma percepção melhor das discussões e passam a se engajar mais nas discussões no dia a dia, em sala de aula. Grupos de alunos que eram mais dispersos ficam menos dispersos, começam a se situar melhor no ambiente que eles estão, nas questões que estão em torno deles, tanto as questões internas ao colégio como as questões gerais da sociedade. E alunos que tinham alguma dificuldade para se colocar, para formular um raciocínio e expor ao outro, eles passam a ganhar uma competência nisso, que se reflete tanto no dia a dia da sala de aula, quanto na exposição de trabalho, ou mesmo
em feiras externas que o colégio frequenta e que também complementam essa vivência. Então, a importância da tribuna para o colégio se dá em todos esses planos, no plano macro, no plano da reflexão sobre a sociedade, de formar um aluno que vai ser um cidadão capaz de dialogar com a sociedade, como no plano micro, no plano da sala de aula, do dia a dia, da vivência do aluno com o professor, com o conhecimento e com os colegas. E isso faz uma diferença fundamental no encaminhamento das questões com as turmas e com cada aluno com o seu próprio processo. Coloque-se num momento desconfortável. Eu não estou muito confortável agora porque eu estou nervosa, porque eu estou sentindo que está todo mundo me olhando. Isso está quebrando a minha zona. Então eu acho que é legal para a gente crescer na vida, como indivíduo. Se colocar nesses momentos mais sufocantes, que você se sente mais sob pressão, porque começa ali a sua formação.